irmãos, boa noite. Pedir a proteção do nosso Deus, da nossa reunião. E também que Jesus nos auxilie na compreensão dos seus ensinamentos, para que a gente possa conseguir o objetivo que nos propusemos para essa encarnação. É interessante, nós já podemos falar de outra oportunidade aqui sobre a vida e a mudança. Jesus nos asseverou e eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. A gente pôde também refletir sobre essa abundância de vida que, com certeza, não nos alcançou da maneira que a gente imaginava. Nós entendemos também que a abundância da vida não é o tempo que a gente passa aqui, 80, 90 anos, muito breve em relação à nossa eternidade. A abundância de vida também não poderia ser a vida após essa vida, de vez que Jesus não precisava ensinar isso aos apóstolos, só esperar eles desencarnar, que eles iam perceber que a vida continua, como nós já podemos saber também. Mas essa vida abundância, considerando que a Terra ainda é um planeta de provas e expiações, e estamos caminhando para uma condição de planeta de regeneração, a gente entende que essa abundância de vida poderia trazer até nós, ou a gente poderia entender como alegria, como gratidão de ter sido criado, um instante único da eternidade, de uma forma tão especial e tão individual, no sentido do cuidado de Deus para com cada um de nós, que a nossa impressão digital não é a mesma nos olhos dos nossos 8 bilhões de pessoas encarnadas, e a íris do nosso olho também é diferenciada. Isso não nos justifica a nossa individualidade, muito menos a nossa possível personalismo e vaidade, mas nos identifica o amor com o qual Deus nos criou. E é interessante essa questão de Deus que nos criou. Eu estava vendo um dado interessante, que nós tínhamos até então informações do telescópio Hubble americano, que nós foram cadastrados, não tinha como, mas foi identificado de uma forma científica, que o universo teria 200 bilhões de galáxias, e cada galáxia com 100 bilhões de sóis. Isso mudou agora. O telescópio James Webb, mais moderno, com mais recursos, identificou não 200 bilhões, mas 3 trilhões de galáxias. A gente se perde nisso, né? 3 trilhões de galáxias, e cada galáxia, não com 100, mas com 200 bilhões de sóis. Então, é interessante a gente partir desse princípio, porque, tomando uma ideia de um outro palestrante também, para ajudar a gente no entendimento, se a gente se propusesse a fazer um bolo de fubá, e quando a gente fosse experimentar, na realidade não saiu de fubá, saiu de mandioca, né? A gente entende que alguma coisa saiu errada, com certeza. Agora, quem constrói, quem cria 3 trilhões até agora de galáxias com trilhões de planetas, de sóis e planetas, ele não está errando. Ele sabe o que ele está fazendo. E é esse ser que nos criou a cada um de nós, a ponto de Jesus chegar até nós e falar: eu vos conhecia antes de vós serdes. Como assim? Eu vos conheci antes de vós serdes. Jesus nos asseverou. Sei o quê? Nós vamos entrar no tema, na passagem dos reinos, reino mineral, reino vegetal, reino animal, irracional, reino nominal. Não vamos entrar nisso, porque a gente precisaria de mais dados e mais tempo também, e até mais capacidade de entender. Mas eu já vos conhecia antes de vós serdes. E Jesus volta e nos assevera: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. O pessoal cantou aqui, né? Amai, porque o amor revela que a canção mais bela vem nas ondas do amor. O nosso maior trunfo é amar. E de novo, nós estamos com a faca e o queijo na mão, que de novo, repetindo aqui, me permitam, a gente não está numa luta da gente contra quem quer que seja, e nem por nós mesmos, porque criados simples e ignorantes é natural que a gente tenha, que a gente erre. Repetindo aqui de novo, Cristo sabe e compreende os nossos erros, faz parte do nosso processo de aprendizado e crescimento e evolução, faz parte. Por isso ele fala a Nicodemos quando foi criado, quando pediu a Deus perdão pelos seus crucificadores, porque efetivamente eles não sabiam o que estavam fazendo. Esse é o nosso Cristo. Me permitam repetir aqui, que eu acho que é muito forte, Paulo, Marilena. Me permitam repetir
efetivamente eles não sabiam o que faziam, por não saberem o que faziam, são dignos de maior misericórdia. Esse é o diretor da nossa sala de aula, que é de provas e expiação. Interessante também essa questão de provas e expiação. Alguém já comentou também que a maior prova de que existe vida em outros planetas é que nenhum deles veio conversar com a gente aqui. E a pessoa fala assim: você imagina um pessoal de um outro planeta de prova e expiação encostar aqui e conversar com a gente, também de prova e expiação. Ia dar tilt, né? Ia dar problema, né? Então, brincadeira à parte, né, gente? Essa vida em abundância vai demandar de nós o esforço pessoal de cada um, lógico, né? Cada um para si, Deus para tudo, e nem individualista, porque Deus nos ama como nós somos hoje. Deus não vai esperar a gente ser um Cristo, ser um Chico Xavier, um Emmanuel, um Bezerra de Menezes para nos amar. Ele nos ama agora, porque sabe quando nós vamos chegar. A obra é dele, o projeto é dele. A possibilidade é nossa, porque senão a gente teria a opção do inferno no sofrimento eterno. E aqui é provas e expiações, não para pagar o que nós fizemos errado, mas para aprender a fazer certo. Olha que maravilha! Nós já passamos pela escola, antigamente, não sei como é que era hoje, mas antigamente a gente tinha, segunda época, você repetia o ano, se você bombasse uma matéria, depois você ficava devendo matéria, na faculdade também você deve matéria, você continua aprendendo e depois paga a matéria e segue em frente. Será que o nosso entendimento, o nosso coração, a nossa bondade e misericórdia é maior do que o do nosso Pai Celestial? Não. A gente não tem condição de compreender toda a sua extensão, a magnanimidade desse Deus que nos criou, meus irmãos. Ele escuta a nossa prece, sim. Ele não nos pune nunca. Ele não nos pune nunca. Eu vou repetir 3 vezes, porque também nós tivemos um palestrante que falou isso na nossa casa. Deus não nos pune nunca. Como não? E aquele que nasce privado da visão? E aquele que nasce privado da audição, da fala? Aquele que nasce com problemas daquela talidomida? Aqueles que nascem com síndrome de Down? Deus não está punindo? Não. Deus criou as leis. E cada um de nós, quando andamos de acordo com essas leis, a gente carrega para a nossa vida, para a nossa existência e para as nossas próximas oportunidades uma condição mais segura, o que não quer dizer que a gente não vai errar, criados simples e ignorantes. É natural que erremos, de novo. Jesus compreende esse nosso erro, mas nós não viemos aqui pagar, isso é perigoso. Eu já também me permito repetir. É perigoso a gente achar que nós estamos pagando o que nós fizemos aqui e achar que esse sofrimento, essas lutas, esses testemunhos que nós estamos passando, nós estamos quitando na lei. Não. Nós viemos aqui com um nível de orgulho e de egoísmo e devemos voltar com menos orgulho e menos egoísmo. E para isso, então, a gente vai recorrer de novo à condição da nossa evolução possível, no nosso livro dos Espíritos, quando ele nos diz do BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para com os erros alheios. Olha que coisa. Por que nós devemos ter indulgência nos erros dos outros? Será que é porque nós precisamos de indulgência dos nossos erros também? E depois, o tema de hoje é perdão das ofensas. É interessante que dentro desse entendimento, meus irmãos, de perdão das ofensas, indulgência para com os erros alheios e benevolência para com todos, a gente é levado naturalmente a não julgar ninguém. Nós não sabemos da história de cada um. Hoje, no estágio que nós estamos, na condição que nós estamos, nós nem sabemos da nossa história. O outro palestrante também, o Marco Antônio Bressa, falou um dia também, numa outra palestra dele, que até onde ele viveu, ele deve estar com 60 e poucos anos, ele não tem grandes erros. Mas ele não quer ver 100 anos, 150 para trás, não. É natural que a gente tenha errado. Né? Mas esse Deus da bondade nos amando agora nos permite a reparação e a gente nasce de novo. E às vezes a gente falava que nós não pedimos para nascer. Nós imploramos para nascer, não porque a gente implorou e quer vir sofrer e fala que o espírita gosta de sofrer, nada disso. Porque nós percebemos do lado de lá a magnitude do que nos aguarda. Nós percebemos um pouco mais, essa doutrina nos oferece isso, nos ajuda sobremaneira o entendimento da extensão do que nós vamos alcançar. O testamento de Deus já está pronto, está dividido igualmente em partes iguais para cada um de nós. O que nós vamos alcançar?
passando de espíritos imperfeitos para espíritos bons e espíritos puros, nós vamos poder ver aqui. Nós vamos viajar agora o universo, não se fala mais de um universo, também com 3 trilhões de galáxias, um só não cabe, né? São universos paralelos agora, sem entrar nos buracos negros e por aí afora, né? Então nós temos, qual seria o nosso prazer de espírito melhorado, né? A gente voltar no passado, voltar no tempo. Einstein provou isso, você pode voltar no tempo, né? Se voltar lá à época de Jesus, ou se a gente quiser voltar 2 ou 3 encarnações, talvez não seja aconselhável, mas só para entender, não vou ter culpa, ou viajar para o futuro. Isso são algumas coisas para a gente entender, porque Dante Alighieri, né, ele pôde viajar, foi ele que viajou pelos infernos? Como é? Foi Dante Alighieri, né? Ele foi muito perspicaz em ver os sofrimentos nos 7º níveis de sofrimento. Mas ele não pôde avaliar e trazer para o entendimento nosso as benécias, as bem-aventuranças, os prazeres. Né? Porque no estágio que nós nos encontramos. Mas de volta, gente, a questão então do alcance dessa vida em abundância, nós vamos passar por esse BIP. E esse BIP então entra no perdão das ofensas. E como é que a gente vai entender esse perdão das ofensas? Primeiramente, para a gente perdoar as ofensas, tem que haver uma ofensa. Né? Aqui é interessante também, pegando um gancho de um outro palestrante também, esse pessoal, se for correr atrás de mim depois, atrás desses ganchos, eu estou enrolado. Mas é interessante, outro gancho atrás desse entendimento, né? Na realidade, essa questão do perdão é uma questão de interpretação pessoal de cada um de nós. Olha que coisa interessante que foi falado. Porque nós não damos o perdão para alguém, nós oferecemos, nós nos perdoamos. É muito interessante quando ele fala isso, porque ele demonstra, são 4 situações, 2 pessoas, para a gente poder entender. Então uma pessoa fala uma coisa boa de alguém. Essa pessoa de quem foi falado pode entender como uma coisa boa também. Mas essa pessoa pode falar uma coisa boa e este cá pode entender como ruim, como prejudicial. Como que é isso? Se a pessoa falar uma coisa boa e esse aqui entender como boa, é natural, né? Eu vou, sei lá, uma coisa boa, vou te oferecer uma viagem para um lugar que você quer, uma coisa boa, né? Mas ele pode oferecer uma coisa boa e a pessoa interpretar como ruim. Como? Por exemplo, o centro convida alguém para participar das obras do centro, participar da sopa, como é que é o negócio da sopa? Entrega de madrugada, faz a sopa, entrega, é isso? Entrega de uma coisa boa, hein? Cada prato desse de sopa lá, 10 bônus lá em cima, viu? Mas você fazer a sopa, ajudar na costura, ajudar no enxoval das gestantes carentes, organizar o salão, e a pessoa pode entender assim, você está querendo que eu venha trabalhar aqui como escravo seu de graça, o que eu vou ganhar com isso? Não vou ganhar nada, pode acontecer isso. Mas a pessoa pode também receber uma coisa boa e entender, uma coisa ruim, entender como ruim. Alguém vai te convidar para você, vai ter uma festa da casa do fulano lá, e nós vamos lá, nós vamos dar droga, vamos cheirar cocaína lá na sua beleza, todo mundo ficar, né? Você fala, não vou mexer com isso. Uma coisa ruim você acha ruim. E pode ser também uma coisa ruim que você acha bom, que é o contrário da proposta do presidente do centro. Uma coisa ruim, uma coisa ruim que você acha boa. Como? Você é ofendido, você é pré-julgado, você é julgado de uma forma leviana, e você, ao invés de devolver a ofensa ou não levar desaforo para casa, ou ofender também, você fala, poxa, o que a vida quer me ensinar? Isso é difícil. Isso é fato o quê? O que eu estou precisando aprender com isso? Será que é paciência? Será que é perdão? Será que é uma chance de eu perdoar e seguir em frente, continuando a fazer o bem, sendo pago com ingratidão? Dificílimo. O Chico falava que a coisa mais difícil que ele achava para o homem era perdoar. Mas ele também ensinava: aquele que aceita a si mesmo está preparado para perdoar os outros. Porque se a gente não se aceita nem a nós mesmos, eu devo ter sido muito ruim nas outras vidas, por isso que eu estou passando isso, eu estou sofrendo mais,
e você perde o interesse da vida, você cai no medo, nas trevas da melancolia, da tristeza, da depressão, afora as questões de sinapses dos neurônios orgânicos, questão cerebral. Mas a depressão, a tristeza se alimenta e vai para a melancolia, você desiste da vida, você não percebe a beleza de você poder enxergar, de você escutar, de você falar, das estrelas do céu, da lua, do sol, das flores, das pessoas, dos amigos. E a gente se encarcera como a lagarta que poderia servir de exemplo para nós, que se enclausurou num casulo, como se a gente estivesse nesse casulo e não fosse sair dele nunca, sem perceber que mas pegando como exemplo o voar multicolorido das borboletas das flores, nós estamos saindo do casulo para a nossa condição de espírito livre. E a gente deixa de ver isso e pega naquilo que a gente não tem, desvalorizando ou não valorizando tanta coisa que nós temos para essa vida. Dentro dessa misericórdia desse Deus que não nos julga, não nos colocou num inferno de sofrimento eterno, mas nos dá outra e outras oportunidades para que a gente faça diferente e melhor do que nós fizemos antes. Então, pagando de novo a questão do ser privado da audição, da fala, da vista, da síndrome de Down, não é Deus que está fazendo isso porque Ele está notando o que nós estamos fazendo de errado e depois eu vou te pegar porque eu estou irado, eu estou com raiva de você. Isso não é, nós não podemos passar para Deus sentimentos do homem. Ele nos ama de forma incondicional. Nosso maior trunfo, então, é amar. Nós atentamos contra a nossa oportunidade, nessa oportunidade abençoada do templo e da bênção do nosso corpo para a evolução e aprendizado do nosso espírito, e atentamos contra essa oportunidade com ignorância, pura ignorância, com certeza. Ninguém faria isso em plena condição de entendimento, e aí a doutrina chega nos esclarecendo sobremaneira, imaginando que vai acabar com as suas dificuldades, que é a dificuldade que nós pedimos para que a gente pudesse passar e reparar de forma adequada, não contra, mas a favor da lei de Deus. Nós participamos desse projeto da nossa vida. Aí tem um amigo que fala assim, puxa, eu participei do projeto da minha vida, vai ser ruim de projeto, hein? Mas não. De lá, o nosso entendimento é diferenciado. 80, 90, 100 anos aqui, e efetivamente nós estamos mais, vamos falar mais velhos, já que a terceira idade agora é de 70, né, passou para mais tarde, né? Passa tão breve, é tão fogo-fato essa nossa vida aqui, que não justifica os nossos impedimentos uns para com outros, as nossas contrapontos, não perde ganho que um dos dois sai perdendo. A gente então começa a entender, e a doutrina está aqui agora para nós, para isso. A doutrina não está mais para nos ensinar que Jesus não é Deus, que Deus não é Jesus, que Deus não castiga, que os nossos pais, irmãos e parentes que passaram para o plano espiritual não estão sem condenar ninguém, a crença de ninguém, cada um está de acordo com o entendimento que é do qual é convencido. Mas a gente já pode entender ou entende que não estão dormindo esperando o juízo final, mesmo porque não existe juízo final. E estão de lá mais vivos do que nunca, que nós vamos reencontrá-los de lá ou de cá. Então a vida, a gente aprende, nesse entendimento, e a doutrina nos possibilita isso, nós temos que dar um passo além disso aqui. Isso tudo a gente já sabe. Agora, por que eu estou aqui? Para que eu vim aqui? O que a vida quer me ensinar? A gente vê na lição da paciência do nosso Evangelho, a paciência parece que dá até uma mensagem do Emmanuel, me parece, da paciência, né? Onde que ele fala que a vida é difícil, eu sei, ela se compõe de mil nadas, que são as picadas de alfinete que acabam com o perigo. Mas é o nosso aprendizado. Então, isso vai passar rápido e breve, embora quando a gente está no nosso testemunho, quando a gente está na nossa dificuldade, parece que não tem uma luz no fim do túnel, parece que nunca vai acabar. E talvez esse entendimento que leva os nossos irmãos sem o conhecimento mais estendido das leis de Deus, da misericórdia de Deus, os leva a tentar contra a própria vida, complicando sobremaneira a sua possibilidade de aprendizado e a sua necessidade de reparação, não de pagar. Né? Deus não está cobrando nada de ninguém. E aqui a gente sabe que se ele fosse cobrar alguma coisa, o que a gente poderia dar ao nosso Deus? Qual que é
o que a gente poderia oferecer a Deus pela nossa gratidão, por tanto que a gente tem. A gente sente, a gente fala, a gente anda, a gente tem parentes, amigos, a gente tem a doutrina espírita. O que a gente poderia oferecer para ele? De novo, a doutrina nos ajuda. Reconciliar com o seu adversário quando você está caminhando com ele. E aqui a gente ainda fala aqui de outra vez, né? Para que ele não te entregue o juiz não te entregue o soldado te põe na prisão, e não vai sair de lá, você não vai sair de lá enquanto não pagar o último centavo. Quem falou isso? Jesus. Mas ele falou também, aquele que disser raca ao seu irmão, ordenará a chama do inferno. Como? Tem inferno? Para que Jesus falou isso, né? É interessante essas questões que nos levam a tentar entender e pesquisar, né? O inferno é o fogo do remorso, o fogo da culpa, que nos constrange, que nos incomoda. Por isso que a gente não é que a gente não pediu para nascer, nós imploramos para nascer, porque nos incomoda. A gente vai ver do lado de lá com mais possibilidades, o que nos aguarda de coisa boa, e a gente vê tanta coisa boa que está preparado para a gente poder se habilitar a receber, que a gente pede, não, eu quero voltar e fazer diferente agora. Agora é lógico, voltando aqui, e com a bênção do esquecimento, senão a gente não conseguiria dar um passo na rua, com a lembrança dos nossos desafios naturais, da nossa condição de espíritos de provas e expiações, mas a gente volta aqui e a gente é constrangido pelo nosso próprio corpo, tem necessidades, a gente, desse esquecimento, a matéria impõe uma presença muito forte na nossa vida, as coisas materiais nos fascinam, nos induz ao consumismo sem freio, até que a gente é chamada a revisão dos nossos conceitos, e a gente muda os nossos valores. Não que as coisas materiais não tenham seu valor, tem sim secundário, Cristo nos ensinou. É natural que a gente pague imposto a César. Jesus nos ensinou, dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Mas a gente não pode esquecer que de César não vamos levar nada, nem o nosso corpo e o nosso terra vai ficar aqui, né? Nós vamos levar o que é de Deus, né? Então, meus irmãos, para essa condição, então, de novo, do perdão, né? A gente tem essas 4 situações, então, do bom, do mal, do bom e do mal. Bom, depois disso, é interessante a gente lembrar que no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, versículo 14 e 15, a gente vai ter ali Pedro pedindo a que Jesus ensinasse a eles a orar, e Jesus ensina o Pai Nosso. Interessante ele falar, Jesus ensinou e orou com eles, Pai Nosso, se inserindo na condição de Filho de Deus, né? Dentro da humildade dos grandes espíritos. Ele nos ensina o Pai Nosso, mas quando termina o Pai Nosso, porque Teu é o reino, o poder e a glória, o versículo 14 e 15 é interessante. No versículo 14, Jesus continua e está no Evangelho, o evangelista anotou: mas perdoai aqueles que vos perseguem e caluniam, porque se não perdoardes, no capítulo do versículo 15, Deus também não nos perdoará. Não é que Deus não nos perdoa, Deus não se ofende com a gente, né? Nós somos crianças aos olhos de Deus, bem amadas dele, criaturas e criação dele. Ele não se ofende com a gente, ele nos entende, mas como Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 12 também, versículo 7, Paulo falando aos Hebreus, ele fala: aquele que aceita a correção, se aceitais a correção, sois tratados como filhos de Deus. Olha que coisa interessante. Então Deus não nos pune, mas Ele nos corrige, como um bom pai, zeloso de nós. Ele nos corrige. Se a gente aceita a correção, talvez o testemunho que nós estamos passando está nos corrigindo para a gente voltar para a rota certa, para a gente não continuar se complicando na nossa vida através dos nossos desafios contrários a essa lei de Deus. Por isso que às vezes a gente fala, se não vier pelo amor, vem pela dor. Não é que a dor é importante e é uma condição inexorável para que a gente evolua ou para que a gente aprenda. É que às vezes, quando está tudo bem, né, a gente talvez, quando a gente naturalmente, a maioria de nós mais jovens, com saúde, com vários projetos, com vários objetivos a serem alcançados, não que os objetivos devam acabar e terminar, a gente vai mudando os nossos objetivos, a gente às vezes não tem muito tempo para pensar que nós estamos aqui de passagem. A gente imagina que nós vamos ficar aqui, às vezes muitos outros, independente da idade, mas devendo grandes poderes, imagina que vão ficar aqui 200 anos.
acreditam em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Então, nessa época talvez a gente não tem o despertamento para essas coisas de Deus. A gente tem a juventude espírita, às vezes, né? É interessante que a gente está plantando as sementes nas nossas casas espíritas e depois vai desabrochar e virar tona, né? Mas é natural que o objetivo dos nossos adolescentes, por enquanto, seja o estudo, futuramente, uma série de objetivos materiais até que são importantes, como nós tivemos e temos os nossos próprios também. Isso não é contra as leis de Deus, né? Mas, dentro disso, então, quando Jesus fala, no final, então, do seu Evangelho, que se a gente não perdoar, não seremos perdoados, é interessante a gente perceber agora, até 8h45, né? Ou 9h45. Mas, você tinha que aumentar a água. Tinha que aumentar. Mas é interessante a gente entender isso, gente, porque agora nós vamos fazer a gente tem em ajuda ao nosso entendimento, né? Nós temos psicologia, nós temos antropologia, nós temos a filosofia, nós temos a biologia, a citologia, e nós temos uma outra ciência que chama etologia. Interessante. Essa etologia é a ciência que estuda o comportamento dos animais no habitat natural deles. Isso é interessante. Comportamento dos animais no habitat natural deles. Todos nós temos os nossos rins aqui, e sobre os nossos rins nós temos as glândulas suprarrenais, né? Que hoje não é dita mais suprarrenal, é dita adrenal, porque ela deixou de ser considerada como acima, por sobre o rim, por isso que suprarrenal, e como se tivesse um conjunto só. É interessante essa glândula suprarrenal, hoje adrenal, nós nunca ouvimos falar, poucos de nós poderíamos ter ouvido falar sobre a adrenal, né? Mas adrenal, se você falar adrenal, que outra coisa que vai nos levar a entender que essa glândula libera é a nossa adrenal, adrenalina, né? E o que acontece? Quando o leão vai caçar a zebra, por exemplo, ele também tem seus rins e essas glândulas adrenal. Quando ele vai fazer o ataque à zebra, ele ganha um banho de adrenalina que inunda todo o organismo dele para que ele atinja o máximo da velocidade que ele é capaz para alcançar a zebra para poder se alimentar. Então ele vai com tudo. E a zebra, perceber isso também, tem seus rins e a glândula adrenal, que vai sair no máximo da possibilidade dela para que o leão não o alcance. Isso desgasta de sobremaneira tanto o leão quanto a zebra. Ou a zebra cansa, acaba com a sua energia e diminui a sua condição que o leão alcança, ou o leão, percebendo que não vai alcançar, ele também para não continuar. Deixa eu ver um negócio aqui desse. Para continuar, o leão para então para ele se reabastecer de energia de novo e poder, no outro lance de busca da sua alimentação, poder caçar. Mas nós também temos essa condição, os rins e essas glândulas também. O que acontece quando a gente, por exemplo, passa por uma situação de dificuldade? Né? Quando você é ofendido, quando alguém chega e te injuria, te trata com falta de gratidão, com ingratidão, e nós todos estamos passando por isso e devemos passar, porque nós voltamos, nós estamos numa escola de provas e expiações, jovens aprendizes da escola da vida, no dizer da Maria Lovato. Nós somos jovens aprendizes da escola da vida, que é uma maravilha. Então nós também temos isso e passamos por isso, porque nós temos que sofrer, nós temos que passar raiva, o outro está na minha vida para me causar problema, não. Ele está na minha vida para me possibilitar exercitar a paciência, conseguir ter a coragem de perdoar, que é difícil, porque é uma vitória sobre o nosso orgulho, sobre o nosso egoísmo. Por isso que eu vim com ele. Eu não cheguei por acaso, está aqui na nossa casa aqui, do Paulo e do Estevam. Nascesse no lugar mais indicado, porque
aos ensinamentos que precisa. Olha que maravilha, demanda, né? Na sexto lugar, mais indicado ao que necessita. Então, às vezes a gente fala assim, cada um tem o que merece. Não, nós merecemos tudo de bom, somos filhos de Deus, né? Nós merecemos tudo de bom, e vamos ter tudo de bom. Nós vamos chegar em condição de espírito, porque a gente nem imagina. Hoje a gente nem imagina esses 3 trilhões de galáxias. Sabe que nós vamos tomar conta de alguma galáxia futuramente, vai demorar, mas vamos, né? Vamos chegar lá. Então a gente não imagina. Então a gente não tem o que nós merecemos, nós temos o que nós precisamos. Eu estou convivendo com aquelas pessoas que eu pedi para exercitar o que eu preciso aprender, que é aprender a coragem de perdoar, a paciência, a benevolência, a indulgência. Por isso toda essa convivência. Não só na minha casa, mas no trabalho, no lazer, na casa espírita, onde que a gente estiver, nós temos essa possibilidade. Mas numa situação mais difícil, alguém que nos ofenda de uma forma muito nua e crua, e é natural que a gente sinta, porque a gente se envernece o rosto de vermelho sangue, o coração dispara, a nossa respiração fica ofegante, os músculos se retesam. É natural que a gente fique assim, preparado para que isso? É natural, como o leão e a zebra, também acontece isso com eles. Então acontece com a gente também. E a gente, nessa situação, nós estamos prontos, numa situação ainda de espírito. Aqui nós vamos poder falar de espíritos imperfeitos. Da lição no livro dos Espíritos, da pergunta, na realidade não é pergunta, da 100 a 114, a 103 na realidade, não são perguntas, são colocações do Kardec especificando os tipos de espírito. Então ele fala espíritos imperfeitos. Na nossa condição de espírito imperfeito, a gente parte para a briga. A gente briga, bate, apanha, a gente parte na condição de espírito imperfeito. Quais são os espíritos imperfeitos? Por isso que eu vi aqui. São os imundos, não, são os impuros. Espíritos imperfeitos, impuros, levianos, pseudo-sábios, falsos sábios, perturbadores neutros, né? São 10 classes de espíritos aqui, e é natural que a gente tenha um pouco de cada classe também. Às vezes a gente é pseudo-sábio, às vezes a gente é neutro, às vezes a gente é impuro. É natural a gente passando isso. E à medida que a gente vai, essa classificação é feita de acordo com as qualidades que a gente adquire e com as qualidades boas que a gente não tem qualidade ruim, né? Mas as coisas ruins, os vícios que a gente acostumou a ter, a gente vai tirando. Na medida que a gente vai acontecendo, a gente vai subindo de nível. Então, se a gente está imperfeito, a gente parte para a briga. Se a gente está na condição de espíritos bons, o que é espíritos bons? Espíritos benéficos, espíritos sábios, espíritos de sabedoria também, espíritos superiores. E nessa condição, você já não parte para a briga mais. Antigamente também, a gente recebia uma ofensa, você devolvia. Na reunião de família, alguém pisava no seu carro, sabia direitinho que a gente machucava, o ferro quente, mas quando ele vinha, você falava, não, hoje eu pego. A gente chegava lá e falava, você, não, mas você também devolvia, depois eu voltava para casa, eu devia ter falado isso, quando é que vai ter outra reunião nossa? Né? Porque você voltava para falar o resto. Né? Hoje a gente já entende assim e não devolve essa ofensa, mas a gente perdia, depois a gente falava, hoje a gente pensa. Então nós estamos nessa situação, e quando nós somos agredidos de uma forma injusta ou muito injuriado, nessa hora a gente tem essa situação de adrenalina, que a medicina hoje chama de adrenalina no máximo, estresse. A gente tem estresse não só em ofensa, a gente tem estresse no trânsito, a gente tem estresse no serviço, a gente tem estresse na família, estresse onde que a gente estiver. A gente tem que começar a trabalhar isso. Mas quando a gente chega, então, mas a questão, quando a gente tem essa situação de ofensa gratuita, vamos dizer, né, uma oportunidade de aprendizado. Toda vez que a gente lembra de quem nos ofendeu, a gente fala assim, mas você não esquece, pode esquecer, é questão de memória, não vai esquecer nunca. A vida inteira você vai lembrar, se alguém te pisou e machucou sua língua, você perdeu sua unha, toda vez que você vê a pessoa, não, você pisou, não é a unha, você não vai esquecer, é questão de memória. Mas quando a gente lembra isso, automaticamente as glândulas suprarrenais, adrenais aqui liberam adrenalina. É como o coração, que a gente não precisa fazer nada para ele bater, como a respiração, que o pulmão faz a troca de oxigênio e gás carbono, o coração com sangue venoso e arterial. Tudo é natural, como os movimentos peristálticos do nosso organismo. Isso é natural. A nossa respiração não precisa parar, agora eu vou respirar.
Tudo acontece. Esse banho de adrenalina acontece naturalmente, automaticamente. Só que a gente entra nessa situação de retesar os músculos, do coração disparar, da respiração ficar ofegante, quando nós estamos na condição de espírito imperfeito e até bons ainda. E isso vai desgastando o nosso princípio vital, a nossa vindo do organismo universal, essa vitalidade que nós nascemos, gente, nós vemos com a vitalidade para viver, por exemplo. Eu não estou com pressa, eu queria viver, né, até 2057, se for alguma coisa, eu não sei que. Mas se não ver aqui, a gente vai ver de lá, né, o lance do Chico. Mas lógico, né? A gente quer com saúde, com a série sem limitação, não quer ir, você está querendo demais, né? Mas, bom, a parte disso, né, nós viemos com a quantidade de princípio vital no nosso projeto, você vai viver, fulano, vou falar eu não, fulano, tem um Sebastião, não. Então, eu falo, eu parece que estou inserido nisso aí, depois a palavra tem força. Então, o Sebastião fez um projeto dele lá que ele ia viver até os 90 anos. Então, eu dei com o princípio vital, com vitalidade até o momento. Lógico, se ele fumar, se ele usar drogas, se ele beber, se ele ficar nervoso, se ele liberar adrenalina demais, ele vai diminuindo essa quantidade, ao invés de voltar com 90, ele volta com 75, 80. Ele vai para o inferno? Não. Mas ele vai ser mais difícil de conseguir, vai ter que voltar para acabar de conseguir o que ele veio buscar dessa outra. Não vai voltar, ele vai conseguir, né? Mas isso então, que é essa questão da adrenalina nossa, né? E aqui, essa condição, depois nós estamos falando do espírito puro, né? Depois do espírito puro, depois do espírito dos bons, a gente chega no espírito puro. São 10 classes, 5 dos imperfeitos, 4 dos bons e uma classe dos puros. Aí os puros, está falando aqui, os puros não precisam mais reencarnar, os puros não passam mais por prova, expiação, não precisa passar por dores, não precisa passar por avaliação disso ou daquilo material. Os puros recebem diretamente de Deus a missão deles fazerem. Lógico que nós estamos hoje, nós vamos chegar, nós somos criados para isso. O Cristo falou, vós sois Deus, brilha a vossa luz, vós sois o sal da terra. Então, olha o que ele nos aguarda. Então, é uma escala que é natural, nós vamos passar por todas. Hoje nós temos muitos imperfeitos, pouco dos bons e dos puros ainda nada. Mas nós estamos caminhando para isso. E para a gente caminhar para isso, por isso que eu falo que a doutrina hoje, essa doutrina na realidade não espera de nós. Nós devemos utilizar a doutrina hoje para pegar o que eu estou precisando aprender com a vida. Eu tenho estupim curto, vamos tentar no estupim. Eu devolvo ofensa, eu vou entender o ofensor como um enfermo. A grande Anjos fala isso. Aquele que é causa de pedra no sapato das outras pessoas está caminhando com os pés sangrando. É a mesma coisa do outro WhatsApp que eu recebi. Não espalhe espinhos por onde você anda. Pode ser que você volte descalço. Então, é isso que é esperado de nós. Agora, mas você já faz isso? Não, quem me dera, né? Mas eu falo assim, é o esforço que nós nascemos para isso. Às vezes fala, por que eu nasci? Por que eu estou passando por isso? Quantas encarnações nós já tivemos? Sei lá, N encarnações, mas N elevado a para próximas encarnações. Mas aproveitar essa no máximo, porque é melhor. Né? Agora não é mais ser bobo, ser bonzinho, não. É ser inteligente. Então, quando a gente, voltando naquela questão do perdão, quando eu me perdoo, eu sinto que eu não devolvo ofensa, eu estou sendo inteligente. Igual, vou dar um exemplo disso, nós estamos falando aqui, né, do jornal, da banca de jornal, que ele passava para comprar o jornal, parou lá com um amigo e falou, dá o jornal de hoje, né, isso é antes da internet, dá um jornal, uma revista, não sei o quê, o rapaz da banca jogou a revista, pegou o dinheiro, jogou as moedas, lá, o troco, não sei o quê, e o amigo de volta. Você passa aqui todo dia, eu passo perto da mansão do caminho aqui, eu passo aqui para comprar o jornal do dia. Poxa, mas esse cara todo dia te trata desse jeito? Estou nervoso. Aí, então, assim, pai, você continua comprando coisa dele aqui todo dia? Pô, eu preciso do jornal da revista, você tem, agora você está nervoso, não posso fazer nada, aí é problema dele. Né? Então, não é individualismo assim, não é que se vira, não é isso, né? Mas assim, a gente não pode aceitar lixo.
e nem levar lixo para ninguém. Quando alguém vem falar mal de alguém para você, chega com você e fala, você viu fulano, papapá, está trazendo lixo para você. Se você aceita, não, mas você não sabe também, tem isso, você está pegando o lixo que está trazendo e aumentando e ficando com lixo. Aí ele sai, dá uma dor de cabeça, dá uma enxaqueca, dá uma dor na perna, dá uma falta de ar, dá uma gastrite, não sei o que. Vem trazer isso e fala assim, poxa, mas o que Jesus fez, né? Para a gente encerrar, correndo para encerrar. O que Jesus fez? Ele tem que pegar, o modelo nosso é Jesus, mas Jesus, né? Tudo bem. Eu não espero que ele faça o que ele fez, de maneira alguma, nem dentro dos nossos filhos. Mas a gente tem que pegar como referência. Jesus passou, parou perto de um cachorro em putrefação, um cachorro morto, os apóstolos, nossa, mas que mau cheiro. Jesus olhou para eles, ele tinha belos dentes, né? Mas é Jesus. Esse é o nosso exemplo. Toda pessoa, né, gente? Aqueles que estão nos ofendendo de tudo, vão procurar ver o lado bom da pessoa, vão pensar positivo. A música que o pessoal cantou aqui, pensar positivo, pensar que você leu o Torres Pastorino, pensar positivo. Tá bom? As dificuldades que nós estamos passando hoje, nós vamos superar. Vamos olhar para trás e ver quantas nós já passamos. Essa de hoje também nós vamos passar. O Chico pediu ajuda para Nossa Senhora, ela falou, fala para ele que isso também passa. Chico Xavier, e só para encerrar, dá mais um minuto, só para encerrar, para eu ver o Chico falando dele, isso é natural para a gente ter essa raiva, ter isso tudo, isso aí é só para a gente, igual Jesus, não. O Chico trabalhava muito lá em São Leopoldo, no Ministério da Agricultura, como servidor do Ministério da Agricultura, mas na época já estava em Uberaba já, acho que já estava, não sei, mas aí ele trabalhava muito e ele tinha um cachorro, né? Tinha um cachorro que chamava Lorde, ele era doido com esse cachorro, era a companhia dele, o cachorro, ele gostava demais, e o filho adotivo dele, o Eurípides, né? Então, o cachorro adoentou, ficou doente, e tinha que levar no veterinário, tinha que cuidar, tinha que dar vacina, tinha que cuidar de coisa. E a vizinha do Chico, via que o Chico chegava de madrugada e estava lá com a luz acesa, se era psicografando, né? 420 livros, não podia perder tempo, né? O Emmanuel chamou para 30, né? Mas aí chegou em 400. Bom, aí a vizinha falou assim, já sei, eu vou ajudar o Chico. Né? O Chico está trabalhando demais, não tem que cuidar desse cachorro. O que ela fez? Matou o cachorro. Entendeu? Deu veneno pro cachorro, foi pronto. Se o problema do Chico é o cachorro, que ele tem que cuidar, está tendo tempo, deu veneno pro cachorro, o cachorro morreu. O Chico chegou e ficou desesperado. Era um companheiro dele de muitos anos. Né? Ficou, e não sabia o que aconteceu. Né? Olhou. Aí alguém, né? A outra vizinha do outro lado, que mostrava da vizinha da frente, né? Chegou e contou para o Chico. Chico, ó, o Brando fez isso. O Chico ficou agoniado. Aí o Emmanuel um dia chegou para o Chico e falou assim, Chico, o que está acontecendo? Ele falou, mas que mentor que o senhor é também, né? Então não sabia o que aconteceu. Não, o que foi? Ué, a vizinha, a mulher matou o meu cachorro, né? Eu falei, pois é, Chico, você está com uma mancha escura aqui no perto do seu coração aqui, que está prejudicando a nossa psicografia. Nós temos trabalho para fazer, está parado, porque essa mágoa sua está te incomodando, está incomodando só você, no nosso trabalho. Você tem que fazer alguma coisa. O que o senhor quer? O que o senhor quer que eu faça? Ué, Chico, vai lá e pergunta o que ela gostaria de ganhar. O Chico falou o quê? Ela matou meu cachorro, eu vou dar um presente para ela. O Emmanuel é Chico. O Chico já tinha aprendido que não convinha discordar do Emmanuel. Foi lá e chegou na mulher e falou, Fulano, né? Fiquei sabendo que está perto do seu aniversário, o que você gostaria de ganhar? Ela falou assim, nossa, Chico, eu gostaria de uma máquina de costura, que eu ia costurar para fora, ia ganhar um dinheiro extra, ia costurar aqui para cá. Nossa, eu gostaria demais de uma máquina de costura. Aí o Chico volta, minha irmã, ela pediu uma máquina de costura, meu salário não dá para comprar máquina de costura nova, não. O Emmanuel, o Chico, você se vira, você vai dar uma máquina, você arruma uma máquina de costura para ela. Aí o Chico conta que ele comprou uma máquina em prestação de 4 encarnações, e deu para ela. Quando ele deu para ela, ele limpou aquela mancha lá, e eu dei esse exemplo, a gente vê Chico Xavier, apóstolo de Jesus, o trabalho que ele fez, também tinha as dificuldades dele, eu não sei se para ele talvez nem isso era nem para dar um exemplo para a gente, né? Mas nós estamos no melhor caminho nosso, no melhor momento nosso, e hoje nós estamos imensamente melhor que na encarnação passada, estamos vencendo. E o que nós estamos passando aqui, nós vamos vencer, e vamos voltar quando aprouver Deus nos chamar para o nosso objetivo. Todos nós, com certeza, porque Deus é nosso Pai e projeto dele. Vou agradecer a Deus a oportunidade dessa nossa reunião aqui, de lembrar os ensinamentos de Jesus. Agradecer a casa
mais uma vez pelo convite e a oportunidade, e a cada um de vocês pela paciência e a oportunidade da gente estar. Muito obrigado.